Oi pessoal, hoje o meu grupo vai apresentar exercícios para vocês de quádricas e cônicas da disciplina de Geometria Analítica. O meu grupo é formado por Thales Carvalho, Lucas Ribeiro e eu, Nini Vicimes. Então pessoal, agora a gente vai começar o exercício e diz o seguinte: Kepler, astrônomo alemão que viveu antes de Newton, foi o primeiro a enunciar leis que regem o movimento dos planetas em torno do Sol. A primeira lei de Kepler afirma que os planetas se movem em órbitas elípticas, com o Sol em um dos focos. Em consequência de alguns pontos, os planetas estão mais próximos do Sol do que em outros. Por exemplo, a Terra chega a 147 vezes 10 elevado a sexta quilômetros do Sol, em seu periélio, o ponto mais próximo, e atinge 152 vezes 10 elevado a sexta quilômetros do Sol em seu afélio, o ponto mais afastado. Sabe-se que a excentricidade da elipse é a razão entre a distância do foco ao centro da elipse e a medida do semi-eixo maior. Então, no caso da órbita da Terra, a excentricidade E vale. Então, pessoal, a gente sabe que o afélio é o ponto mais afastado e que o periélio é o ponto mais próximo. Sabemos também que o A é o semi-eixo e o C é a distância do foco ao centro da elipse. O importante a fazer é que a distância do periélio em relação ao Sol é diferente da distância do afélio em relação ao Sol. Portanto, nós temos uma elipse e não uma circunferência. Ela forma uma elipse em torno do Sol e não uma circunferência. Veja bem, a fórmula da excentricidade é C sobre A, que tem por razão a distância do foco ao centro da elipse e a medida do semi-eixo maior. Nessa figura, nós podemos observar que temos o ponto A, que é o afélio, o P, que é o periélio, temos ali o T, que é a Terra, temos o ponto zero e temos que do Sol até o ponto P vale 147 e da Terra até o ponto A vale 152. Então, agora nós queremos achar qual será esse valor de A aí. Esse A aqui e esse A aqui. Qual será o valor desse A? Para nós sabermos a distância do afélio ao periélio. Então, vamos calcular quanto vale esse A e esse A. A mais A é igual a 152 mais 147, que é a distância do afélio da Terra e do Sol ao periélio. A mais A, 2A, igual a 255 mais 147, 299. A é igual a 299 dividido por 2. A é igual a 149,5. Essa é a resposta do nosso A. O nosso A vale 149,5. Agora que nós descobrimos que o A vale 149,5, nós temos que descobrir quanto vale C, que é a distância da Terra até o Sol. Então, vamos lá, pessoal. Qual o raciocínio que a gente vai usar para descobrir esse C? Nós vamos calcular C
mais 147, que é a distância do Sol até o periélio. Vamos descobrir quanto vale esse C. Vamos lá. C mais 147. E vamos igualar isso tudo a esse valor que nós achamos aqui, que foi o A. Então, nós vamos igualar C mais 147 igual a 149,5. C é igual a 2,5. Ok? 2,5, porque 149,5 menos 147 é 2,5. Achamos o nosso C. Agora que nós conseguimos descobrir o nosso valor de A, o nosso valor de C, nós precisamos descobrir a excentricidade. A formulinha da excentricidade, como eu disse para vocês, é C sobre A. Então, vamos lá. O que a gente precisa descobrir? C sobre A. Nós achamos o nosso C, que é 2,5. E nós achamos também o nosso A. O nosso A é 149,5. Então, jogando na fórmula aí, né, sem mistério, 2,5 sobre 149,5. Nós temos o total, né, excentricidade. Aqui tem que colocar um simbolinho de excentricidade. 0,167785235. Número gigante, né, pessoal? Então é isso, pessoal. Essa é a resposta do nosso exercício. Até mais. Bom, pessoal, vamos falar aí, então, agora um pouquinho mais sobre cônicas e quádricas em relação aos gráficos e as equações. Nós vamos ver aqui alguns gráficos e eu vou falar para vocês o tipo de equação, por que é essa equação e um pouquinho do conceito de cada um. Bom, nós temos aí elipsoides. A elipsoide de cima é cortada pelo eixo X e a de baixo pelo eixo Y. A equação da elipse tem por essa forma: x² sobre a² mais y² sobre b² mais z² sobre c² igual a 1. A elipsoide, ela é uma figura composta de 3 dimensões e numa superfície, né, das coordenadas x, y. Já aqui nós temos a elipse. A elipse, ela é uma figura de 2 dimensões. Ela é um tipo de seção cônica cortada num plano que não passa pela base e não intercede as folhas do cone. A interseção entre o cone e o plano é uma elipse. A elipse tem a forma x² sobre a² mais y² sobre b² igual a 1. Agora nós temos o hiperboloide. O hiperboloide, ele é a interseção entre uma superfície cônica circular regular e um plano que passa através das duas metades do cone, sem que o plano seja paralelo à linha oposta do corte. Aqui nós temos uma equação cortando o eixo Y e aqui nós temos uma equação cortando o eixo X, sendo que a equação que corta o eixo X será x² sobre a² mais y² sobre b² igual. Agora vamos para o paraboloide. O paraboloide é uma superfície quádrica de tipo especial. Também possui 3 dimensões. Podem existir 2 tipos: a hiperbólica e a
Então é isso, Oi, pessoal. meu nome é Lucas Ribeiro Cardoso e eu sou aluno do professor Carlos Gilmazo Coloto, da pauta 31. Hoje eu vou resolver os exercícios 1 da semana 13 e 14 da ESO. Bom, exercício 1 da semana 13. Em um jogo de futebol, um jogador irá bater uma falta diretamente para o gol e a falta é batida no ponto P, localizado a 12 metros da barreira. Suponha que a trajetória da bola seja uma parábola com ponto de máximo em Q, exatamente acima da barreira a 3 metros do chão, como ilustra a figura abaixo. Sendo assim, determine as coordenadas do vértice. Bom, como se pode ver, o ponto Q está exatamente onde é o vértice. Então, para se achar o vértice, você tem que achar o ponto Q. Isso é bem simples. O ponto Q está 0 no eixo X e aqui é 3, então ele está 0 e 3. Como o vértice é igual ao ponto Q, então V é igual a Q, que é 0 e 3, então V é 0 e 3. Muito simples. Determine as coordenadas do foco. Bom, eu utilizei para achar o foco a equação da parábola, que é x menos x0 ao quadrado é igual a 2p y menos y0. Você tem que estabelecer quem é x, y e quem é x0 e y0. Eu estabeleci que p é x e y, que é 12 e 0, e v x0 e y0, que é igual a 0 e 3. Jogando na forma fica 12 menos 0 ao quadrado é igual a 2p vezes 0 menos 3. 144, que é 12 ao quadrado, é igual a menos 6p, 2p vezes menos 3. Passo o menos 6 para cá, 144 dividido por menos 6 é igual a p. P é igual a menos 24. Mas a distância do vértice ao foco se dá por p dividido por 2. Como p é menos 24, fica menos 24 dividido por 2 é igual a 12. Menos 12, perdão. O foco nessa questão se dá pelo x0, que é o x do vértice, mais a somatória de p sobre 2, que é menos 12, mais y0, que é 3. Então fica 0 no eixo x, menos 12 mais 3 no eixo y. Fica 0 e menos 9. Essas são as coordenadas do foco. A equação da diretriz é bem simples. Ela é igual ao foco, porém o sinal dela fica contrário pelo fato de estar acima do eixo x. Então, ao invés de ser p sobre 2 aqui, fica menos p sobre 2, porque p sobre 2 é menos 12. Então, menos 12 mais y0, que é 3, fica 12 mais 3. Então, a equação da diretriz é y igual a 15. Determine a equação da parábola. Bom, então a gente já tem o foco, que é 0 menos 9, o vértice, que é 0 e 3, e a distância entre o vértice e o foco, que é menos 24. A equação da parábola, então, aqui é x menos x0 ao quadrado é igual a 2p vezes y menos y0. Lembrando que o x0 e y0 são coordenadas do vértice. Então fica x menos 0 ao quadrado é igual a 2 vezes menos 24 vezes y menos 3. Que, jogando para o notável, fica x ao quadrado menos 2 vezes 0 vezes x, que fica 0, então corta. Mais 0 ao quadrado, fica 0 também, corta. Fica menos 48y mais menos 48 vezes menos 3. Então fica x ao quadrado menos 48y mais 144. Bom, o exercício 1 da semana 14 parece complicado, mas é muito simples também. Dê uma equação geral da superfície esférica S1 concêntrica com a superfície esférica S, que é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menos 2x mais 3y menos e igual a 0 e que passa pelo ponto P, 1, 1 e 0. Bom, como está escrito aqui, essa equação, nessa questão, para você acertá-la, não precisa nem fazer uma conta. É só observar e ler direito. Se S1 é concêntrica com a superfície de S, significa que o S1 e o S possuem o mesmo centro. Para você achar uma equação geral da superfície, ela não precisa do ponto. Então, essa questão aqui você pode eliminar. Esse ponto pode ser eliminado porque isso ajuda para achar o raio.
Então, como o centro das duas são iguais, a equação fica a mesma, já está no enunciado. Então, não precisa Carvalho, vou fazer o conta. exercício 3 da semana 15, que fala sobre leis de Kepler. Bom, o exercício pede a excentricidade da elipse, essa elipse aqui, que tem o ponto A e o ponto P, o afélio, o periélio e o Sol. O periélio, da distância do periélio até o Sol é 147 e do afélio até o Sol é 152. Bom, esse do A até o eixo vale A, que é o semi-eixo, e do P até o eixo também vale o A. Então temos a seguinte relação dentro dessa conta. 2A é igual a 152 mais 147. A é igual a 299 sobre 2. A é igual a 149,5. Sabendo disso, nós temos que o A vale 149,5 e o Sol, a distância do Sol até o eixo é C. C é o centro da elipse, é o foco do centro da elipse. Então temos a seguinte relação: C mais 147 é igual a 149,5. C é igual a 149,5 menos 147. C é igual a 2,5. E a excentricidade da elipse, ela se faz sobre C, ela se faz com C sobre A. Então temos 2,5 sobre 149,5, que na calculadora vai dar 0,016722408. Esse é o resultado da excentricidade da elipse. Agora eu vou fazer o exercício 5 da semana 12, que fala da matriz de rotação. Aqui nós sabemos que o seno de θ é representado pelo A12 e o A21, e o cosseno é pelo A11 e o A22. Resolvendo essa matriz, a gente vai conseguir achar x' vezes cosseno de θ menos y' seno de θ mais 2 vezes x' seno de θ mais y' cosseno de θ mais 1. X', você vai colocar ele em evidência e vai ficar x' vezes cosseno de θ mais 2 seno de θ mais y', que vai ser a mesma coisa, seno de θ mais 2 cosseno de θ mais 1. Pegando essa equaçãozinha que a gente tem aqui, esse resultado, a gente vai descobrir que cosseno de θ é igual a menos 2 seno de θ. E tem uma propriedade que diz que cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é igual a 1. Substituindo o cosseno nessa propriedade, a gente vai ter menos 2 seno ao quadrado de θ mais 2 seno ao quadrado de θ igual a 1. E a gente também sabe que seno ao quadrado de θ é igual a 1 sobre 5. Então, seno de θ vai ser raiz de 1 sobre 5. Θ vai ser seno de raiz de 1 sobre 5. Então, θ vai ser mais ou menos 26, 56, 50, 51 graus. Para a gente achar o ponto negativo, a gente vai ter que multiplicar isso por 360. O resultado disso vai ser 333,49 graus. Botando isso numa regra de 3, para poder achar em radiano, a gente vai descobrir que o x vai ser 1,85, 24, 16, 383 π. Agora a gente vai substituir esse x na matriz, e onde tinha os pontos que a gente não descobriu, a gente ia colocar, seria como o cosseno do ângulo 1,107, 148, 71, 77, 94,09, menos o seno do mesmo ângulo, e na linha de baixo ia ser o seno desse ângulo, que é 1,107, 148, 71, 77, 94,09, e o cosseno do mesmo ângulo novamente.